A Segunda Guerra Mundial estendeu-se entre 1939 até 1945, resultando na morte de 60 milhões a 70 milhões de pessoas. Embora existam estatísticas que sugerem que a guerra provocou mais de 70 milhões de mortos. O conflito teve como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania, e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Pode ser organizada em 3 fases distintas: a fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os aliados, que eram compostos pelo Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo, que eram compostos pela Alemanha, Itália e Japão. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como, por exemplo, o Holocausto e o lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. A Segunda Guerra teve fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. Os nazistas renderam-se aos aliados em maio de 1945. A Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Essa postura da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que haviam alcançado o poder da Alemanha em 1933. A ação dos nazistas resultava em grande parte da insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã, como o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. Somando a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra, limitou ao número de 100.000 os soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. Para piorar, na década de 1920, durante a República de Weimar, a Alemanha encarou uma crise econômica duríssima, que levou o país à falência. Essa crise foi agravada com a crise de 1929, que por sua vez reforçou a crise da democracia liberal e fomentou movimentos autoritários e fascistas pela Europa. O fascismo italiano e o nazismo alemão são os grandes exemplos. Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933 e Adolf Hitler, o líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, de doutrina da população e de perseguição às minorias. A Alemanha, ao recuperar sua economia, partiu para o rearmamento, um desafio claro às determinações do Tratado de Versalhes. Franceses e ingleses nada fizeram, pois temiam que um desafio aos alemães poderiam levar a Europa a uma nova guerra, experiência essa que queriam evitar ao máximo. À medida que a Alemanha fortaleceu-se militarmente, Hitler deu início ao seu expansismo territorial. A ideia de Hitler era construir o Lebensraum, ou o espaço vital, traduzido para o português, que os nazistas tanto almejavam. Esse conceito consistia basicamente em formar um império para a Alemanha em territórios que historicamente haviam sido ocupados por germânicos. Esse era o Terceiro Reich, um império dedicado exclusivamente para os arianos, ideal de raça pura dos nazistas, e que sobreviveria à custa de exploração dos eslavos. O expansionismo germânico ocorreu em 3 momentos distintos. Inicialmente, foi realizada a invasão e anexação da Áustria, evento conhecido como Anschluss, que ocorreu em 1938. Em 1939, os alemães manifestaram os interesses de invadir e anexar os Sudetos, região da Tchecoslováquia.
Após negociações conduzidas por britânicos e franceses, os alemães tiveram autorização para anexar os Sudetos. Acabaram anexando quase toda a Tchecoslováquia. Por fim, veio a Polônia. Esse país do leste europeu havia surgido ao final da Primeira Guerra Mundial, em territórios que anteriormente pertenciam aos alemães e aos russos. A retórica de Hitler contra os poloneses endureceu-se em meados de 1939. A invasão da Polônia, no entanto, não seria aceita por ingleses e franceses. Ambos os países haviam exigido de Hitler, durante a Conferência de Munique, que suas ambições territoriais encerrassem na Tchecoslováquia. Hitler, no entanto, não esperava que ingleses e franceses fossem reagir a seus movimentos. Em 1º de setembro, ordenou a invasão da Polônia, utilizando como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha. O ataque foi forjado pelos nazistas. 2 dias depois, britânicos e franceses responderam à agressão alemã contra a Polônia com uma declaração de guerra. Esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial contou com o envolvimento de dezenas de países. Os participantes da Segunda Guerra Mundial podem ser agrupados em 2 grupos, aliados e eixo, como já mencionado no resumo. Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos eram os principais membros dos aliados. Já a Alemanha, Itália e Japão eram os principais membros do grupo eixo. Adolf Hitler e Benedito Mussolini eram os líderes da Alemanha e Itália, respectivamente. Ambas as nações pertenciam ao eixo. Naturalmente, ao longo da guerra, diversos outros países foram tomados partido e juntando-se a um dos 2 lados que estavam na luta. Do lado dos aliados, por exemplo, lutaram o Canadá, o Brasil, a Austrália, a China, a Holanda, etc. Já no eixo, atuaram nações como Hungria, Romênia, Croácia e etc. É importante mencionar que em diversos locais que os nazistas pisaram houve colaboracionismo, mas também houve resistência. Um símbolo de colaboracionismo com os nazistas foi Vidkun Quisling, nazista, nazista na Noruega que organizou o plano de invasão de seu próprio país com os alemães. Símbolo de resistência contra os nazistas foram, por exemplo, os guerrilheiros partistas da Bielorrússia, conhecida atualmente como Belarus, que organizaram forças nas florestas em seu país e atuaram por anos sabotando os nazistas. Pode ser dividida em 3 fases para melhor entendimento dos acontecimentos do conflito, a saber: primeiro, supremacia do eixo, entre 39 e 41. Nessa fase, tornaram-se notórios o uso de Blitzkrieg e a conquista de diversos locais pelas tropas alemãs. Além disso, na Ásia, os japoneses conquistaram uma série de territórios dominados por britânicos, franceses e holandeses. Segundo, equilíbrio de forças, 42 a 43. Nessa fase, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram forças com os alemães. Nessa fase ficou marcada pela indefinição de quem ganharia o conflito. E terceiro, derrota do eixo, 44 e 45. Nessa fase, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida, Mussolini deposto. Os alemães e os japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. A guerra, conforme mencionado, foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia em 1º de setembro de 39. A partir desse momento, os alemães iniciaram a utilização de uma tática que se destacou no conflito, o Blitzkrieg. Essa palavra em alemão significa guerra relâmpago e consistia basicamente em uma tática em que artilharia e infantaria faziam ataques coordenados contra as linhas adversárias, com o objetivo de abri-las. A partir da abertura das linhas, a infantaria e os blindados faziam rápida movimentação no território para penetrar na brecha que foi aberta. Em 39 e 41, os alemães conquistaram Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França, Iugoslávia e Grécia. Nesse período, as conquistas aconteceram em uma velocidade assombrosa, com as forças alemãs passando a dominar grande parte do continente europeu.
Em 41, a Alemanha parecia invencível, e os alemães organizaram o seu plano mais ousado em toda a guerra, a Operação Barbarossa. Essa operação consistia em coordenar a invasão do grande adversário dos alemães na Europa, o bolchevismo soviético. Até nesse momento, ambas as nações estavam em paz, pois em 39 havia assinado um pacto de não agressão, em que concordavam em não lutar entre si durante o período de 10 anos. As tropas alemãs em Minsk, Bielorrússia, durante a Operação Barbarossa. A invasão da União Soviética aconteceu em 22 de junho de 41, e o plano dos alemães era conquistar o país em 8 semanas. O fracasso dos alemães nesse sentido destruiu toda e qualquer possibilidade de o fazerem em longo prazo, pois a Alemanha não tinha recursos e nem dinheiro para a guerra de longa duração contra os soviéticos. Os alemães tinham 3 objetivos: Moscou, Leningrado e Stalingrado. A capital soviética quase foi conquistada, porque os alemães chegaram a poucos quilômetros dela, mas falharam. Leningrado foi cercada pelos alemães durante 900 dias e deixada para morrer de fome. Os relatos sobre a fome na cidade mostram o desespero da população diante da falta de alimento. O ponto-chave da Segunda Guerra Mundial aconteceu em uma cidade do sul da União Soviética, sul atual da Rússia, que fica às portas do Cáucaso e à beira do rio Volga, Stalingrado. A conquista dessa cidade era crucial para os alemães garantirem o controle sobre os poços de petróleo do Cáucaso. Além de ser simbólico conquistar a cidade que levava o nome de líder da União Soviética, Joseph Stalin. A luta em Stalingrado foi duríssima e estendeu-se entre julho de 42 até 43. Antes de Stalingrado, os alemães haviam conquistado vastos territórios da União Soviética. Os alemães tinham conquistado os países bálticos, Ucrânia e Bielorrússia e etc. Em Stalingrado, os alemães sofreram a derrota de início à virada dos aliados. A batalha por Stalingrado resultou na morte de 1 a 2 milhões de pessoas, e a descrição dessa batalha a define como um inferno. A cidade foi arrasada e os alemães estiveram bem perto de conquistá-la, mas a resistência dos soviéticos garantiu a derrota dos alemães. Durante essa batalha, diariamente, milhares de soldados e de munições eram enviados para as tropas soviéticas. A derrota dos alemães veio logo após a Operação Urano. As tropas alemãs foram empurradas para fora da cidade e, sem autorização para recuar, foram cercadas pelos soviéticos. Nesse momento, o exército, a indústria e a economia alemã iniciaram seu colapso. Começava a recuperação dos aliados na luta contra os alemães. Outra batalha importante que selou o destino dos alemães na União Soviética foi a batalha travada em Kursk, em 43. Nesse ano também, britânicos e americanos ampliaram seus esforços na luta contra os alemães. A partir dos esforços dos Estados Unidos e da Inglaterra, as tropas alemãs foram expulsas do norte do continente africano. Depois, os aliados debateram a respeito das possibilidades de um ataque contra os alemães na Normândia. Esse plano, no entanto, foi adiado e americanos e britânicos optaram por invadir a Cilícia. Com o desembarque de tropas aliadas na Cilícia, iniciou-se a reconquista da Itália, e os alemães foram obrigados a reforçar as defesas no norte italiano. Foi na frente de batalha travada na Itália, inclusive, que as tropas brasileiras lutaram em 44 e 45. A partir de 44, a situação da Alemanha na guerra era caótica e mais derrotas ocorreram. Em junho de 44, britânicos e americanos lideraram no dia 6 o desembarque de tropas conhecido como Dia D. Essa operação fazia parte dos planos de reconquista da França, ocupada pelos alemães em 40. 150 mil soldados que desembarcaram em 5 praias da Normândia. Os codinomes das praias eram Utah, Juno, Sword, Gold e Omaha. Na virada de 44 para 45, a situação da Alemanha era desesperadora.
Nos primeiros meses, em 45, os alemães acumularam grande parte de suas perdas em toda a Segunda Guerra Mundial. Na virada do ano, foi travada a última ofensiva dos alemães na Batalha das Ardenas, que tinha como objetivo recuperar territórios na França e Bélgica. A campanha foi um fracasso e serviu para enfraquecer as tropas alemãs que ainda resistiam no fronte oriental. Uma consequência direta da derrota nas Ardenas foi a perda de territórios na Polônia, quando os soviéticos conseguiram avançar no rio Vistula para o rio Oder e ficar à beira da fronteira com a Alemanha. Além disso, os soviéticos avançaram pelo leste europeu, conquistando locais como Budapeste, na Hungria, e Iugoslávia. Em dezembro de 1941, os japoneses atacaram os americanos de surpresa em Pearl Harbor, no Havaí. O conflito na Ásia ficou marcado pela luta travada entre japoneses e americanos, no que também ficou conhecido como Guerra do Pacífico. Ao longo da década de 30, o Japão também manifestou intenções expansionistas baseadas em um forte militarismo. O resultado direto disso foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa, conflito iniciado em 37 que se fundiu com a Segunda Guerra Mundial e, portanto, só teve fim em 45. Antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, os japoneses haviam participado de uma batalha contra os soviéticos entre junho e agosto de 39. A Batalha de Khalkhin-Gol, como ficou conhecida, foi travada basicamente por disputas territoriais existentes entre Japão e mongóis, apoiados pelos soviéticos. Os japoneses foram derrotados nessa batalha, o que foi fundamental para o caminho que os japoneses tomaram em seguida. Com a derrota nessa batalha, os japoneses passaram a priorizar levar a guerra ao sul da Ásia, ou seja, para as colônias europeias que ficavam no sudoeste asiático e contra os Estados Unidos. Em 37 foi iniciada a Guerra do Japão contra a China. Em 40, os japoneses invadiram a Indochina francesa e em 41, além de atacar os americanos, em Pearl Harbor, invadiram uma série de colônias britânicas e a colônia holandesa. O ataque a Pearl Harbor é entendido como o marco da guerra no Pacífico e aconteceu em dezembro de 41. Por causa desse ataque, os americanos declararam guerra contra o Japão e iniciaram a sua luta contra o exército e marinha japonesa. Alguns momentos marcantes da luta travada no Pacífico foram as batalhas de Midway, vista como a virada dos americanos na luta contra os japoneses, Guadalcanal e Tarawa, que aconteceram entre 42 e 43. De 44 em diante, a situação do Japão era similar à da Alemanha. O país estava em ruínas, mas seguia resistindo. No final da guerra, batalhas cruciais foram travadas em Iwo Jima, Okinawa e nas Filipinas, sendo as duas primeiras ilhas pertencentes ao território japonês. Nessa batalha ficou evidente que a resistência promovida pelos japoneses eram realizadas até a morte. Os soldados japoneses, de fato, lutaram até a morte. Pouquíssimos renderam-se aos americanos. Além da doutrina imposta aos soldados, a rendição na cultura japonesa era vista de forma vergonhosa. Sendo assim, os soldados lutavam até ser mortos, ou, em casos extremos, cometiam o seppuku, um ritual de suicídio no qual uma adaga é enfiada nas entranhas. Após a rendição dos nazistas, os aliados exigiram uma declaração de Potsdam, em julho de 45, a rendição incondicional dos japoneses. Caso contrário, eles enfrentariam sua própria destruição. Os japoneses não aceitaram se render, e em represália a isso, os americanos organizaram os ataques a Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. Existe um debate intenso sobre historiadores a respeito da questão ética por trás do lançamento dessas bombas sobre o Japão. Existem aqueles que defendem a hipótese de que o lançamento foi apenas uma demonstração de força dos americanos e totalmente desnecessário.
tendo em vista a situação que o Japão estava naquele momento. Por outro lado, existem aqueles que afirmam que o lançamento foi justificado dentro daquele cenário porque o Japão negava-se a se render, e a invasão da ilha principal do Japão custaria a vida de milhares de soldados americanos. Além disso, dentro do cenário de resistência dos japoneses até a morte, os americanos não sabiam até quando o conflito se estenderia. Assim, o lançamento seria justificado como ferramenta para forçar o fim da guerra. Argumentos à parte, o lançamento das bombas atômicas foi um dos capítulos mais tristes da história mundial. Os relatos narram toda a destruição e horror que se espalharam entre 6 e 9 de agosto de 45. Após o lançamento da segunda bomba, os japoneses renderam-se incondicionalmente aos americanos. E o fim da Segunda Guerra Mundial. A batalha final num cenário de guerra europeu foi travada em Berlim, capital da Alemanha, onde foi organizada a resistência final dos nazistas em uma situação tão desesperadora que havia tropas compostas por velhos e crianças. O ataque a Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos, e logo após as tropas do Exército Vermelho entrarem no Reichstag, parlamento alemão, Hitler e sua esposa cometeram suicídio. O comando da Alemanha foi transmitido para Kaldonitz, e os alemães renderam-se oficialmente em 8 de maio de 45. No cenário asiático, a guerra teve fim oficialmente no dia 2 de setembro de 45, quando os japoneses assinaram sua rendição incondicional aos americanos. A rendição japonesa foi resultado direto do lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima, 6 de agosto, e Nagasaki, 9 de agosto. As consequências. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensas e radicais transformações. Logo após a guerra, já estava predefinido o cenário que caracteriza o mundo pelas décadas seguintes, o da bipolarização do período da Guerra Fria. O leste europeu foi ocupado pela tropa do Exército Vermelho e toda a região ficou sob a influência do comunismo soviético. As potências dos aliados reuniram-se em 45 e debateram a respeito das mudanças territoriais que aconteceriam no mapa europeu. Assim, a Alemanha, por exemplo, perdeu território para os soviéticos. A chamada Prússia Oriental passou a ser da União Soviética e atualmente é conhecido como Oblast de Kaliningrado e fica na atual Rússia. Vale mencionar também que a Alemanha foi ocupada por tropas britânicas, americanas, francesas e soviéticas. Após a Segunda Guerra, foi criado tribunais que julgaram os crimes de guerra cometidos por alemães e japoneses, pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o Holocausto, e com os massacres cometidos pelo Japão na Ásia, foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e no Tribunal Internacional do Extremo Oriente. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, e responsável pela manutenção da paz entre as nações. A intenção de uma organização como a ONU é evitar que outros conflitos como a Segunda Guerra Mundial aconteçam. Por fim, uma consequência direta da bipolarização do mundo, com os soviéticos representando um modelo e os americanos representando outro. Foi a criação de um plano de reconstrução da Europa Ocidental financeiro pelos Estados Unidos, o Plano Marshall.